Vai gravar para a gente? Bom, gravando para não esquecer, vamos lá então, recomeçar não, né? Começar o de hoje, nosso estudo, e antes mesmo do início da prática e depois da leitura, vamos fazer nossas preces, né? Deixa eu compartilhar a tela, e aí nos damos um minutinho para sentar o corpo e a mente, sentir a respiração, recolher a mente de todos os objetos externos, trazer a nossa presença para este momento, uma presença onde o corpo e a mente estão imbuídos de atenção. E essa atenção vai nos possibilitar, nos ajudar a compreender os ensinamentos, compreender e contemplar essas experiências em nossa própria vida. E abrir um espaço interno, um espaço em nosso coração e mente para compreender também a experiência dos outros, onde eles estão. E a partir dessa compreensão, nós possamos ajudá-los a ficar bem, a ultrapassar o sofrimento e suas causas, a cultivar a felicidade e suas causas. Tô. E conectamos nosso coração, o coração de Guru Rinpoche, ao nosso Lama, Alan Wallace. Então, fazemos as preces de 7 linhas. A prece de 7 linhas. Om. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nubjan San Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kordo Kandro Mampeko Keki Jesudakdruki Jinje Lapchi Shitsu So Guru Pema Siji Hum. Hum Orgen Yogi Nupchan San Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kordu Kandro Mampeko Keki Jesu Daktruki Jinji Lapchi Shitsu So Guru Pema Siji Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chonan La
Jancho Bardu Dagni Japsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dagni Japsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho. Para começar o nosso estudo, vamos começar com uma prática, né? De meditação. Florizinha tá aí, bom. E todos mais que eu não tinha visto ainda, né? Então vamos começar com uma meditação. Cada um encontre uma postura de corpo apropriada, onde você consiga se manter pelos minutos da sessão. E se por acaso o som não sair, alguém abre o microfone, por favor, e me sinaliza, tá? Por gentileza. There is only one motivation that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular, and that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática Vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora nesse momento para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar, simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência. Without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão.
Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga a sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease.
E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira, sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos. The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo.
Release the breath and continue releasing and releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe. Sooner or later, the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento, imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way, we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing, we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço. And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past,
just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão. Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes, and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão. And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Um tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta. Without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. E repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping. E sem fixações.
without identifying with any of the activities of the mind. Sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be, Deixe ser. without seeking to modify the mind in any way. Sem tentar modificar a mente de forma alguma. Aline, Sim, Darcy, você pode pôr o link para a gente? põe. Maravilhosa, né? É linda, né? Eu boto lá no grupo e boto os minutos. Bom, esse é um vídeo de 30 minutos, antes o Lama só vai fazer as preces para lá e dá para ver o vídeo todo. Eu vou compartilhar lá no grupo. Obrigado. Imagina. Bom, foi de uma prática dessa que a gente chega de verdade, né? Condução do nosso Lama amado, maravilhoso, que dá uma saudade maior do retiro, né? Eu estava ouvindo, ai, que saudade do retiro, né? Enfim, mas vamos como dá, né? A gente vai trazendo as memórias no momento e trazendo a energia do Lama, né? Ouvindo e sendo conduzida por ele. É maravilhoso, realmente. Vamos seguir então com o nosso estudo, nossa leitura e contemplação. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Então vamos então seguir. No caminho, se alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha ou abrir o microfone. Só um segundinho, gente, eu tenho tanta janela aberta aqui que eu tô até meio zoada. Bom, vamos lá então. Deixa eu abrir o livro certo, né? É. Na semana passada a gente parou, então, no quarto ponto. Eu vou voltar um pouquinho do que a gente tinha parado, que a gente contemplou aqui esse primeiro dos cinco poderes. A gente leu, na verdade, mas não falamos muito sobre ele. Então, eu vou voltar e vou falar sobre ele de novo, né? Ler e a gente vai contemplar juntos. E vou aproveitar para usar um material de apoio que a nossa amada Flori me sugeriu, que é um material, um livro da Pema Chodron, que eu estou apaixonada por ele. Eu não tinha lido ainda. Quando você me mandou semana passada, eu comprei o e-book e comecei a ler. Falei, muito Ela é maravilhoso. maravilhosa. Todos os É, livros dela são profundérrimos, né? é. Maravilhosos. E só um adendo a esse livro que você sugeriu, Flori, que eu comecei a ler e me apaixonei, aí eu sugeri para o grupo de quinta, que a gente ainda não tinha recomeçado. Aí a gente vai ler, estudar junto a partir da semana que vem. Vai ser bem especial. Mas, enfim, voltando para hoje, vamos ler, então, esse aforismo, né? E com esse apoio da Pema Chodron, falando também sobre os cinco poderes que ela chama de... Como é que ela chama? Cinco... não tem. Ela chama das cinco Cinco forças. forças. É. As cinco forças, que traz para a gente, está falando sobre a mesma coisa, mas traz um outro referencial também que pode ajudar a gente a compreender melhor, né? Compreender mais profundamente esse aforismo e esse ensinamento. Então, dentro do quarto ponto, nós estamos aqui na síntese da prática para uma única vida. E aí, então, tem esse primeiro aforismo desse ponto, que é para sintetizar a essência desta orientação prática, dedique-se aos cinco poderes. Os cinco poderes são o poder da resolução, o poder da familiarização, o poder das sementes positivas, o poder da repugnância e o poder da oração. O poder da resolução, o primeiro deles, é tomar a decisão de nunca se separar das duas bodhicittas. A resolução é uma posição voltada para o futuro, firmemente fundamentada no presente. A resolução não é pensar. Espero que um dia eu tenha uma visão profunda. Você está no presente, antevendo o futuro com a determinação. De agora em diante, que minha mente nunca se separe das duas bodhicittas.
Nunca se separar das duas bodhicitas significa nunca se separar da sabedoria e da compaixão. Por que é tão importante nunca se separar da bodhicitta? Esse ideal do Bodhisattva identifica o autocentramento como a raiz do sofrimento. O autocentramento, a convicção de que as outras pessoas são menos importantes do que nós mesmos, prejudica diretamente a nossa felicidade e a dos outros. O autocentramento, que parece ser nosso aliado mais precioso na busca da felicidade genuína, é, na realidade, nosso maior inimigo. Determinar isso como verdadeiro em sua própria experiência gera um poderoso incentivo para nunca se separar do remédio direto ao autocentramento, a bodhicitta relativa. A bodhicitta é a fonte da felicidade em face da adversidade, mesmo naquela que pode ser considerada a maior adversidade de todas, a morte. Então, na bodhicitta relativa, a gente traz a compaixão, a bondade amorosa, traz as quatro incomensuráveis, né? A gente traz isso para o jogo, vamos dizer assim. Quando a gente consegue realmente ter agir a partir dessas qualidades, o autocentramento não faz sentido, né? Desmorona, não tem o senso de eu separado do outro. Essa relação, essa interconexão fica muito mais clara, né? De forma direta, tome a resolução de nunca se separar da bodhicitta absoluta. A sabedoria que corta o hábito profundo da reificação, descontextualizando eventos de tal modo que eles pareçam ser entidades independentes. O caminho budista é examinar atentamente a noção de eu sou. Esse eu separado, importante, responsável pelo meu corpo, é de fato mais importante que todos os outros? Examinando isso com cuidado, descobrimos que vemos as outras pessoas fora dos contextos de sua história, de seu ambiente e de todas as outras condições que as influenciaram ao longo da vida. O insight do Buda, corroborado por várias gerações de contemplativos, é de que considerar eu e você como entidades independentes parece natural apenas porque é habitual. A dicotomia absoluta entre o eu e o outro é, na realidade, uma profunda delusão e a verdadeira fonte do sofrimento. Até que nós mesmos tenhamos uma confirmação experiencial desse insight, podemos afirmá-lo intuitivamente como uma hipótese de trabalho. Lembra que na semana passada a gente viu o vídeo, né? O videozinho que a Flori sugeriu da gente ver também, maravilhoso, né? Vendo os outros como eles são, né? Como eles verdadeiramente são. Verdadeiramente não, né? Vendo o outro no lugar dele, né? Então, aquele vídeo que tinha as historinhas, passava a pessoa e as historinhas, lembram, né? A hipótese budista é radical. A maioria de nós não acredita que a raiz do sofrimento esteja dentro de nós. Acreditamos que a causa raiz de nossos problemas é externa. Apontamos para fora e acreditamos que não poderemos ser felizes enquanto todas essas coisas irritantes não mudarem. Essa é uma situação verdadeira e logicamente sem saída. Verdadeira e logicamente sem saída. O budismo apresenta a hipótese radical de que nossa situação tem saída. É possível não ficar chateado toda vez que encontramos uma pessoa mal intencionada. Resolver nunca se separar das duas bodhicittas implica um ajuste radical para podermos responder a situações adversas de forma a nos trazer felicidade. Esse é a primeira dos cinco poderes, né? O poder da resolução. A gente toma essa resolução de ter as duas bodhicittas como parte natural da nossa experiência, da nossa expressão, a gente mesmo e da nossa expressão no mundo, né? Então, quer comentar, Flori? Eu vou compartilhar também a, a- essa partezinha do livro da Pema Chodron, que eu acho que vai ajudar a ter uma leveza, É. né? Aham. Aqui como eu acho que eu lembrei na quarta passada, que é importante a gente tentar colocar como um ponto assim, a gente tentar compreender o que essa palavra bodhicitta quer dizer de fato, né? Porque parece uma coisa muito hermética, assim, bodhicitta, e a gente
pode associar com compaixão, simplesmente, né? Mas é isso, a gente tentar procurar entender o que bodhicitta significa de fato, né? Porque ela é como se fosse, é o cerne do caminho, porque representa a nossa própria busca de sabedoria e representa a própria realização, que é a gente saber que a experiência é não dual, assim. Tudo que a gente está vivenciando depende da nossa mente. Então, tudo é uma. A gente está experimentando o espelho da nossa própria mente. Então, a gente. Parece que a gente quer bodhicitta é assim, eu preciso olhar para os outros com paixão, como se fosse. Mas tem um senso de separação nesse olhar, assim. A bodhicitta última, que é ele falou aqui, né? A bodhicitta última, ele diz assim, que ele passa por a bodhicitta absoluta, né? O bodhicitta, tome a resolução de nunca se separar da bodhicitta absoluta, a sabedoria que corta o hábito profundo da reificação. Então, é a gente realmente realizar a natureza da experiência. Então, a bodhicitta é a gente realmente querer realizar a natureza da nossa mente, da nossa experiência, porque é isso que vai fazer de fato a gente entender que o outro não é separado de nós, de fato, assim. Esse é o ponto, assim. Então, entender bodhicitta nesse sentido, assim, de que é realmente a gente entender que não tem outra coisa a fazer a não ser a gente realmente realizar a natureza da experiência. De nós mesmos, a gente tem que olhar isso para nós, né? Desse senso de eu, né? Que a gente chama de eu, e do outro, né? E ver que essa separação não existe. Um texto interessante para a gente olhar também, para ver essa igualdade do eu e do outro, é o apêndice 2 lá do livro do Shantideva, que tem uma explicação muito interessante. A igualdade de eu e outro. De forma lógica, assim, ele vai desconstruindo e vendo que esse eu é um rótulo. Como a gente coloca o rótulo corpo nessa configuração aqui, mas o que é ser o corpo mesmo? Aí é cabeça, é braço, é mão. Então, esse rótulo eu também é o quê? É corpo, é mente, é sentimento. São 5 skandhas, né? Então, e o rótulo outro também é uma associação arbitrária. Aí ele fala a história assim, por exemplo, ele dá um exemplo de um cavalo, né? O meu cavalo, quando eu rotulo o meu cavalo, eu tenho uma experiência completamente diferente quando eu vejo um cavalo, quando eu decido, por exemplo, vender o cavalo e boto ele lá venda, ele deixou de ser meu cavalo. Então nossa experiência muda. Então tá tudo ligado muito com a nossa própria atribuição de significado, com a nossa mente, né? Então a gente precisa, a bodhicitta última é a gente realmente realizar a natureza última da nossa mente, né? É isso que vai fazer a gente realmente manifestar a verdadeira compaixão, a grande compaixão, né? Que é tudo sem esforço, porque a gente vai entender a natureza da experiência, assim. Então não tem um euzinho sendo bonzinho para os outros. Não. Tem um ser que é lúcido e vê a natureza da experiência. E ele atua com as qualidades disso, é natural, assim. Não tem nem. Ele não está se achando bondoso. Não, ele está sendo real. Sendo real. Né? Não tem um ego, né? Isso. Obrigada, Flori, maravilhosa. Ana ou Paulo? Então, ontem a gente, no grupo, que a Flori é tutora, né, a gente estava falando sobre, ela estava comentando com uma discussão, não discussão assim, conversando assim sobre um tema da prática, né? Só os textos, a necessidade de você colocar isso na sua vida prática, porque senão fica uma coisa que não é incorporada, não é trazida para dentro, e aí fica uma coisa de cabeça, né? E de cabeça a coisa não vai. Então eu notei essa semana que foi Sansárika essa semana, e Paulo não, assim, nossa, foi para lá, para cá, e a gente estava conseguindo colocar mais o contexto de uma prática mais regular, o Lojong, que para mim especificamente, até por conta de trabalhar com determinadas pessoas, né,
estava sendo muito importante depois de toda a minha prática de Tara, de Shamatha. E aí, essa semana, nessa confusa, aí eu reparei em mim como assim, é, eu me perco. Eu me perco na minha confusão. Eu me perco em lidar com o outro, né? Porque é uma besta, né? Eu Ixi, acho que travou para mim, travou para vocês. Travou. Ah, deixa se eles voltarem, ele segue. Mas isso é uma coisa que não é incomum, né, gente? Se nós olharmos para a nossa experiência, a gente se perder quando, como a Ana está falando, né? Não é difícil, né? A gente se perde mesmo. Dependendo da intensidade da confusão, a gente se perde. E quando percebe, está lá mergulhado no lodo. E aí solta Mas a chafada. perceber é a prática funcionando. Isso já Exato, é maravilhoso. Quando a gente exato, percebe, a gente está praticando. Esse é o ponto, né? exatamente. É maravilhoso Maravilhoso. isso. E é uma forma da gente se acolher também, né? Voltou, Aninha? Tinha caído. Tá fechado o áudio, o microfone. Você estava dizendo, a gente ouviu até o ponto que você falou assim, que você se perde. exatamente, nessa coisa da irritação, nessa coisa de achar que, né, mais que incompetente, e a outra, minha cunhada, é não sei o quê, caraca, sabe? Aí você vê que onde é que eu tô, né? Eu tenho o meu auditor que quando eu vou colocar aquelas coisas no Zap, que ele é mais equilibrado, você fala, Paulo, faço isso. Não, não use adjetivo, não use adjetivo, corta adjetivo. Entendeu? E eu vejo isso realmente, se você não tem uma prática consistente, assim, se você se perde, que seja uma semana, 3 dias, 4 dias, pelo menos para mim, eu sinto que é fogo, Faz não uma, é fácil. faz uma Faz, diferença faz. enorme. É, por isso que a gente sempre insiste, fala e repete toda vez que tem encontro, né? Acho que eu não vejo os encontros da Flori todos, mas acho que ela me fala com frequência, né? Precisa praticar, a gente precisa sentar e meditar. Porque só ouvir não promove transformação, né, gente? Ajuda muito, é necessário, É assim, fundamental, para quando a gente sentar, a gente saber que caminho percorrer, ter um mapa, né? Que nos ajuda para a gente passar por dentro, né? Então, a gente precisa ouvir e o que a gente ouve precisa passar por dentro. E só passa dentro na prática, né? Não tem outra forma. E aí, quando a gente não tem. percebe que se perdeu, esse que é um elemento importante também, a gente se acolhe com compaixão, né? Com amorosidade, com gentileza, se acolhe com suavidade. Porque a gente está no processo, né? Todas nós, todos nós. Ana, Aline, só para aproveitar que eles caíram na hora e a gente comentou, né? Uhum. Que esse perceber, Ana, já é o processo da prática funcionando. Porque provavelmente antes você nem percebia que você estava nesse estado. Agora você está percebendo. Então, isso já é a sua prática funcionando, entende? Aí, nesse momento que perceber, se acolher, ter compaixão. Nossa, você passou vidas fazendo isso. Sem ter nenhuma noção. Agora que a gente tem um Dharma, a gente tem um caminho para olhar para isso. Aí você se acolhe. Uau, puxa, Ana, tu tem que praticar um pouco mais, tem que olhar um pouquinho mais. Uau, ainda bem que tem Paulo do lado ali para segurar um pouco as pontas, né? Pronto, mas é isso, Verdade. mas se acolhe. E aí toma refúgio de novo, aí faz a prática, aí toma refúgio em estar presente, estar mais presente quando estiver no movimento, porque a prática não é só sentado na almofada. A gente senta na almofada para a gente ter um laboratório, para a gente, quando levantar, tentar levar essa atitude da prática para o dia a dia, né? Então você se. E sabe, Flori, agora você falou em refúgio, que é outra coisa que eu estou querendo aprender mais, o poder do refúgio, né? E eu ainda não tenho claro muito esse negócio do poder do refúgio, né? Mas eu vejo que você tomar um refúgio nessa compaixão, porque eu me chicoteio às vezes quando eu percebo que, nossa, eu falhei, entendeu? Então, não, é acolher esse acolhimento, esse
os Budas e Bodhisattvas me ajudem, o Guru Rinpoche é poderoso, né? A Sangha, a TT de vez em quando, TT, o que eu falo com a minha vida? Eu acho que essa percepção do poder do refúgio, ela vem com a experiência também, né? Agora a gente tem um exercício de confiança, a gente sabe que isso está presente e para a gente pode se recorrer. E à medida que a gente vai recorrendo a esse refúgio, ele vai se mostrando, e o poder dele vai se mostrando com clareza. A gente vai percebendo com clareza, porque na verdade ele não se mostra, né? É a gente que não percebe, que está sempre presente, na verdade. E isso vai surgir, né? Você vai perceber, eu acho, Ana, com Sim, a prática com o tempo. E tem um outro aspecto também que eu estou pensando aqui, uma coisa que eu queria comentar, que a Flori falou, que bom que você já percebe, isso é a prática, né? E também você perceber que tem essa outra experiência interna que é mais pacífica, que você acessa isso, que antes você não acessava, agora você sabe que você pode voltar para esse lugar. Não precisa sim. ir na correnteza do rio, né? De louco, assim. É muito libertador, né? A gente poder soltar e voltar para um lugar interno mais tranquilo. Cris, por favor, obrigada, Ana. Obrigada, Ali. Não, Obrigada, Flor. eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo, né? Acontece uma coisa dessa que eu também, né? Não é só a Ana, não. Acho que todos nós estamos desse jeito, confusos, né? Não é só a sua especialidade, viu, Aninha? Nós estamos tudo igual, viu? E aí, eu penso assim, a prática, ela pode ser feita, por exemplo, aconteceu alguma coisa que ai, que bobagem que eu fiz, por que que eu falei aquilo e tal. Na prática, você pode ficar meditando sobre isso ou não? Não, não vê, A prática normal da de- respiração, da depende da consciência. prática, né, Cris? Por exemplo, se você está fazendo uma prática de atenção plena, uma prática de shamatha, aí você não vai ficar pensando nisso, você vai levar a sua atenção para o objeto que você escolheu para a prática. Que pode ser a respiração, como o Lama Alan nos ensina, né? Trazer a atenção plena para o corpo, as sensações da respiração no corpo todo, ou no abdômen, ou nas narinas, ou no espaço da mente, né? Ou pode ser no objeto externo, como quem o Lama Karma, né? Nos ensinou, está nos ensinando. Então, na prática de atenção plena, você vai trazer a atenção para o objeto e repousar no objeto. Sempre que você perceber que a mente está pensando outra coisa, ou foi arrastada por uma memória, um pensamento ou qualquer coisa, você solta e volta para o objeto. A gente está cultivando a atenção, relaxamento, estabilidade, vivacidade da atenção. E se ela fica se distraindo, a gente não está estável, a atenção está se movendo. Então, se a gente está fazendo uma prática de shamatha, a gente não vai usar esse acontecimento na prática. Você perceber que ele chegou, você solta e volta. Você desenvolve essa habilidade, como o Lama diz na prática guiada que a gente fez hoje, você desenvolve a habilidade de escolher para onde seu mundo interno vai ser direcionado, para que vai olhar, para que você vai olhar nesse mundo interno. Então, na prática de shamatha, você vai soltar isso, não vai olhar. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, uma prática de compaixão, dependendo da prática, metabhavana, né? Você vai usar esses elementos para a prática, como elementos de prática. Você vai olhar para isso e vai olhar com compaixão. Você foi arrastada para o sofrimento, mas que você supere o sofrimento e as causas do sofrimento, que numa situação dessa a delusão, né? Um eu reificado, que vê o outro reificado, situações que parecem existentes de forma independente, né? Então, que a gente supere essa delusão de base, que é a causa de todo sofrimento, o autocentramento. Então, na prática de Metavavana, por exemplo, a gente vai começar por aí. Depois, desejando com a prática de bondade amorosa, na prática só do amor universal. Que eu possa ser feliz, encontre as causas da felicidade genuína. E aí a gente vai usar esses elementos. Porque, Aline, é impressionante. A gente trabalha, né? E tem um barzinho aqui em frente, que eu já falei dele, ele faz muito barulho. E eu me peguei, eu estava indo na padaria, me peguei passando na frente, assim, pensando, ai, tomara que isso aí vá à falência, né? Foi uma Uhum. coisa que me deu vontade, né?
Aí, só que imediatamente eu falei, eu não posso fazer isso, né? Ele é um ser como eu, né? Não vou desejar sofrimento. Eu não quero sofrimento, eu não vou desejar sofrimento para o outro. Mas na hora eu falei, eu Uhum. pensei, né? Tomara que isso vá à falência. Mas logo em seguida eu falei, não, não posso falar isso, né? Se eu não quero sofrimento, eu não posso desejar para o outro, né? Isso. Vai usando Mas é esses meios. difícil, É né? É difícil. E difícil. aí, num pensamento desse, numa fala interna como essa, né, você veja assim, porque tem um eu reificado, né, a Cris, o eu Cris, que quer um sossego, que não quer barulho, que quer tranquilidade. Então, esse outro, o bar, as pessoas que vão no bar fazendo esse barulhão, estão incomodando a mim. Estão tirando a minha paz, o outro tirando a minha paz. Vê que tem uma dissociação, como se existisse um eu e um outro. Um eu que precisa ser atendido e um outro que está me prejudicando. Então a gente olha para isso também, sabe, Cris? Uma experiência assim. Mas aí, voltando para a sua pergunta inicial, depende da prática que você vai fazer, você vai usar esses elementos. Dependendo da prática que você quer fazer, não. Senão vira uma ruminação, né? E é esse ponto. Não pode virar uma ruminação. Pode ser um elemento para você usar e ultrapassar. Agora, se for um elemento que você traz, que fica ruminando, pensando que está praticando, aí não funciona, né? Então, é só esse aspecto. Darcy, Eu acho super importante, eu queria ressaltar aqui o papel de vocês que nos ajudam, nos orientam. Vocês sabem que eu gosto de estudar e gosto de estudar outras tradições e fazer outras práticas, porque eu não tenho essa facilidade devocional que vocês têm. Se eu tivesse, eu adotaria uma tradição e iria, né, no caminho dela. Mas um dos estudiosos que eu sou, enfim, assíduo, ele fala sobre a inteligência espiritual e sobre a experiência espiritual. Aqui nós estamos fazendo as duas coisas. Nós estamos aprendendo, né? Então, estamos crescendo intelectualmente a respeito de questões espirituais e também fazendo prática para adquirir essa experiência. E eu acho, aí pegando o gancho, tanto da Aninha quanto da Cristina, esse autor ele fala que nós temos, pode ser 10, 12, mas ele fala principalmente em 5 estados. Os 3 primeiros são estados de consciência. Os 2 últimos não são estados. O primeiro é o grosseiro, depois o sutil, o causal, aí vem as outras duas condições de consciência, que é testemunha e sabor único, que eles chamam. Então, é Turiya e Turiyatita. Esses dois últimos, a gente não pratica, porque já são estados, já são coisas naturais da gente, a gente só reconhece. Então, por exemplo, quando eu estou na condição da Ana e da Cristina, e eu tive há pouco tempo uma condição muito violenta que aconteceu comigo, eu procurei esse reconhecimento da testemunha, ou seja, eu fico quietinho e foi exatamente o que o Lama fez hoje com a gente. Você fica consciente daquilo que está acontecendo. Eu não preciso ruminar, mas eu não evito nada. Tudo que vier faz parte do processo. Então, por exemplo, o barulho do bar faz parte do processo. O barulho das cunhadas e de quem quer faz parte. Eu não vou oprimir nada, eu não vou negar nada, eu não vou aceitar nada, mas eu fico lá quieto, olhando. E esse é o que eu chamo de refúgio. Quando a gente percebe que a gente está vendo as coisas rolarem, os sentimentos surgirem e tudo acontecendo e etc e tal, mas tem alguém vendo, aí é o meu refúgio, porque esse alguém ou alguma coisa que está vendo
ele não é julgador, ele não nasce, ele não morre, ele está sempre presente. E o Lama Alan fala isso em todas as práticas, entre aspas, que ele conduz, porque ele leva a gente no colo e coloca lá com muito carinho, com muito amor. Então, assim, eu acho que estudar é uma boa, e escutar a Flori, escutar você e a Giane, nossa, é uma benção. Obrigado. A bênção está em sanga, né? É uma bênção. Obrigada, Darcy, pelo compartilhamento. A sanga é uma bênção mesmo, eu também. A gente tem muito mérito, né, de poder estar compartilhando esse caminho juntos. Então, vamos ver o que a Pema Chodron fala sobre esse primeiro ponto, que o Lama chama de 5 poderes, e ela chama de 5 forças. Então, vou compartilhar na hora que eu encontrar aqui, para a gente ler junto. Então, são ensinamentos para a vida e para a morte, né? Eles falam assim. Então, ela diz que essas máximas dizem para praticar as 5 forças. Forte determinação, que é esse primeiro ponto que o Lama Alan chama de resolução, ela chama aqui de forte determinação. Familiarização, semente da virtude, reprovação e aspiração. As 5 forças são 5 fontes de inspiração para acreditarmos que já temos tudo de que precisamos na palma da mão. Eu fiz uns destaques aqui para a gente contemplar juntas. As 5 forças se referem a desistir de tentar agarrar continuamente o que não pode ser agarrado e relaxar no espaço que existe. O que encontraremos então? Talvez seja essa a questão. Temos medo de descobrir. A primeira força é a forte determinação. Em vez de algum tipo de férrea obstinação, a forte determinação envolve conectar-se com a alegria, envolve relaxar e confiar. É a determinação de usar todos os desafios que encontramos como oportunidade para abrir nosso coração e nos suavizar. É a decisão de não recuar. Então, esse é um dos pontos, né? E ela diz que a forte determinação nos fornece o meio para descobrir por nós mesmos que já temos tudo de que precisamos, que a felicidade fundamental está bem aqui, à nossa espera. A forte determinação de não excluir nada do coração e de não nos fecharmos assume o caráter de humor e apetite, o apetite da iluminação. Então, essa forte determinação, nas entrelinhas eu entendo ela dizendo, e a Flori vai nos ajudar, que ela está imbuída já da bodhicitta relativa, quando a gente tem o coração aberto, e esse apetite para a iluminação, esse desejo, essa conexão, essa busca, né, essa determinação mesmo, é apoiada pela bodhicitta absoluta, que é a própria iluminação, né, enfim. Flori, nos Isso mesmo, ajude. isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. E Foi tudo. Eu me Qual é sinto, o livro, Aline? eu me sinto uma estagiária com a Flori e a G, gente, eu confesso para vocês. Eu amo porque eu aprendo tanto. Qual é o nome do livro, Aline? Comece onde vocês saem, esse que a Flori está mostrando aqui, ó. Darcy, quer falar? Fale, se a Flori quiser falar Tiago, eu também. queria fazer uma pergunta para você e para a Flori, porque nesse autor aí que eu estou me referindo, não vem ao caso aqui ficar citando o nome, ele fala desses dois estados que não são estados, que é Turiya e Turiyatita, que já são naturais da gente, portanto, a gente não faz prática para alcançar, a gente repousa para reconhecer. E ele diz também que a gente deve tirar um pouco da ideia essa coisa de alcançar a iluminação, porque algo que a gente já é e já a gente não alcança, a gente, né, é a mesma coisa que querer chegar onde você já está. Então, eu queria saber se vocês concordam com isso e que
se nós estamos neste caminho também, com esse tipo de orientação. Flori, quer falar primeiro? Posso falar, mas é isso mesmo. A gente fala, a gente usa um modo de falar, né? Trilhar o caminho, se iluminar. Mas o que a gente vai fazer, o caminho que a gente está buscando é o caminho, na verdade, é o caminho de realizar a grande perfeição, que é o caminho da descoberta, não é o caminho do esforço, é o caminho da descoberta. Isso está claro, né? O Lama está dizendo para nós o tempo inteiro, né, nos ensinamentos, né? E o caminho, a própria prática que a gente vai estar sendo conduzida, tomar a mente como caminho, de simplesmente relaxar no seu estado natural, é esse processo. Você vai se aproximar de realizar, de ser, né? Simplesmente ser a consciência que reconhece toda a experiência, né? E não de encontrar algo, né, como se fosse algo diferente do que a gente já é. A gente é só reconhecer, de fato. É uma prática de reconhecimento mesmo. Por isso, a ênfase no soltar, no deixar ir, no de estar presente. Porque só para a gente reconhecer o que já está presente, né? Mas é isso mesmo, o caminho é esse. O caminho da grande perfeição é desvelar o que já está presente, o diamante que já está presente, que está encoberto pela confusão, né? Não tem, a gente já tem o que a gente a gente já tem o que já está buscando, né? Basta só de É, reconhecer, né? é E tá a reconhecendo. história, é a história É. que a Giane contou do Buda de Barro, né? Acho que vocês conhecem, acho que não sei se vocês conhecem, mas é muito lindo eu não esqueço nunca, sempre falo isso. Ela disse que tinha um mosteiro, eu não lembro aonde, mas que tinha um Buda de barro. E na invasão dos chineses lá, os monges começaram teriam que transportar o Buda por um outro lugar. E quando eles começaram a transportar, o Buda começou a rachar. Então, eles deixaram lá quieto, não mexeram até o dia seguinte para pensar como é que eles iriam fazer. E aí, durante a noite, um monge muito, assim, preocupado com aquilo, foi lá ver o que estava acontecendo. E aí ele começou, na escuridão, olhar as rachaduras e ele viu um brilho. Ele viu um brilho, e aí, no dia seguinte, eles tiraram o barro e descobriram um Buda de ouro, que na época da invasão, os monges daquele mosteiro cobriram de barro para não ser levado embora. Então, é isso, né? Tirar o barro e descobrir o Buda de ouro que está dentro da gente. É, já está presente, né? Flori falou por nós, por mim também, Darcy, tá entendido, né? Acho que tem essas diferenças de linguagem, talvez, né? Vamos seguir mais um pouquinho ou vamos encerrar por hoje? São 7h42, vamos cobrir o segundo ponto. Vamos, né? Vamos lá, então. O segundo poder, vamos na leitura do budismo com atitude, tá? O segundo poder é o poder da familiarização. A familiarização é uma estratégia. Shantideva declarou: não há nada que se torne mais fácil não há nada que não se torne mais fácil por meio da familiarização. Há muitas coisas que ao longo da vida, há muitas coisas ao longo da vida que atingirão nossos pontos fracos. Se não nos prepararmos, poderemos ser devastados por perdas, tragédias e medos. Mas enquanto nossa saúde estiver boa e o desastre ainda não tiver nos atingido, temos a oportunidade de praticar. Temos tempo livre e oportunidade, as duas características que definem uma vida humana preciosa. Podemos desenvolver coragem de mente e de coração e trazer a adversidade para a prática. Transformando pequenas adversidades, a prática se torna mais forte e nos tornamos capazes de lidar com adversidades maiores. O poder da familiarização é preencher toda a nossa vida com dedicação à prática. A gente vai se familiarizando, né? Se tomando contato, trazendo para o dia a dia, para a nossa experiência, essas adversidades, a gente vai treinando com elas, né? E não há nada, como ele disse, que não se torne mais fácil com a familiarização, a partir do que a gente se expõe, né? Tudo bem? Vamos E, ver. Sim, e Florinha.
E a Aline, vendo ontem um vídeo da Perguntas e Respostas com a Cadrolá, ela diz assim, tem duas formas de praticar. Que uma pessoa perguntou, né? O que é mais útil, mais valoroso para aproveitar minha vida humana preciosa? É fazer as coisas que eu tenho que fazer, ajudar, sei lá, meu marido que depende de mim, ou outras pessoas por conta das minhas habilidades, oferecer meus serviços, ou entrar em retiro. Aí ela disse que o importante é a gente a prática ela pode ser a prática ela tem várias tem duas práticas principais, a prática de desenvolver a concentração, a quietude, né, essa mente calma, né, que são as práticas que a gente senta de fato para olhar diretamente para nossa mente e aí atravessar, né, com as práticas de Shamatha, Vipassana. E também tem as práticas, tem a meditação analítica. Tem a prática que é no dia a dia, ó, que é a prática onde a gente vai nos colocar diante das situações e vai compreender a dinâmica toda da nossa mente, da mente do outro, e a gente vai compreendendo isso e vai praticando virtude, né, e vai evitando a não virtude, que em resumo, o caminho do Buda é esse, né? É praticar a virtude, evitar a não virtude e dominar a nossa própria mente, né? Conduzir a nossa própria mente. E aí a gente vai fazendo essas duas coisas. Enquanto a gente não tiver oportunidade de. Se a gente tiver. Se a gente não tiver uma mente preparada para sentar, o sentar não tem utilidade nenhuma também. A gente precisa estar pronto para sentar. Porque senão a gente pode sentar e estar com os pensamentos vagueantes e não tem nenhum sentido. Então a gente vai se preparando, a gente vai usando cada circunstância da nossa vida para praticar, como uma forma de prática, e isso vai nos conduzindo. Porque o ponto é, enquanto a gente está se movendo no mundo, o ponto é a nossa mente. Que a gente olhe para a nossa mente, como você viu, passou lá pelo bar e percebeu. Você estava presente a sua mente naquele momento. Isso é muito precioso. E você fez quando é que você fez uma meditação analítica ali? Você percebeu e aí você disse, não, isso não é virtuoso. Eu não quero cultivar ódio, raiva, o mal do outro. Eu quero, né? Tudo bem, tem uma situação de incômodo que socialmente ali pode-se chegar a um consenso. Ele pode ter os horários, tem a lei, tarará, né? Então ele tem que, no mínimo, cumprir a lei, né? Que é respeitar os horários e tal. Isso pode ser denunciado, pode ser conversado com ele, enfim, né? Tem vários caminhos, né? Mas a gente não vai poder controlar as situações da vida. A gente tem que também saber soltar, porque a gente não tem como controlar as circunstâncias todas, né? Não pode simplesmente cair o teto em cima da nossa cabeça. E aí? Né? Bom, então, assim, ela diz isso, que o ponto é a gente olhar para a nossa mente, ter capacidade de olhar para a nossa mente e direcionar nesse sentido, da virtude, de evitar a não virtude e de direcionar a nossa própria mente, assim, de realmente ter o controle sobre a nossa mente, nesse sentido, não se deixar controlar, né? Ter o domínio nesse sentido sobre a nossa própria mente. Então, esse é o ponto, né? Se a gente tiver, porque se a gente pode estar no mundo e fazendo isso, a gente está praticando muito mais do que estar em retiro com a mente vagueando, sem fazer a prática, só perdendo tempo. Entendeu? Então, esse é o ponto. Pensando, está Interessante. praticando, né? Muito, muito interessante mesmo. Obrigada, Flori. Vamos ver então o que a Pema Chodron fala para a gente sobre a familiarização. Ela diz assim: familiarização significa que o Dharma não mais parece ser uma entidade estranha. Nosso primeiro pensamento se torna dármico. Começamos a perceber que todos os ensinamentos se referem a nós. Estamos aqui para estudar a nós mesmos. O Dharma é uma boa instrução para não nos enganarmos mais, para pararmos de roubar a nós mesmos e descobrirmos quem realmente somos. Não no sentido limitado do eu preciso ou eu vou conseguir, mas através do desenvolvimento do estado desperto como um hábito, como nossa forma de perceber o mundo. Muito lindo, né? Que a forma que ela faz, ela também tem uma leveza assim que é tocante, né? Parece que torna mais palatável às vezes, assim. Ó, Então a gente era legal, Aline, tu falar o parágrafo seguinte, que ela fala sobre iluminação, já que Darcy tá. provocou um pouquinho, eu acho que o parágrafo seguinte vale a pena a gente ler o tópico todo dela aí, ó. Então vamos ler. Falamos sobre iluminação como se ela fosse uma grande conquista. Basicamente, iluminação tem a ver com relaxar e descobrir o que já possuímos. Como a Flori falou há pouco, né? Também.
na pergunta do Darcy. O eu iluminado pode ser um pouco diferente do eu a que estamos acostumados, mas nosso cabelo cresce do mesmo jeito, continuamos a ter papilas gustativas e quando pegamos uma gripe, ainda precisamos assoar o nariz. Como iluminados, entretanto, podemos experimentar a nós mesmos de uma forma um pouco menos claustrofóbica, ou talvez de uma forma nem um pouco claustrofóbica. Familiarização significa que não é preciso procurar mais e que já sabemos disso. Tudo está incluído no prazer de estar no momento presente, nos próprios pensamentos discursivos que estamos tendo agora, em todas as emoções que fluem em nós. De algum modo, tudo já está aqui. Olha aí que ela respondeu. Maravilhoso. Ah, que bom. Muito lindo, Flori. De novo, obrigada pela sugestão desse livro, que eu acho que eu estou apaixonada com ele. Ana ou Paulo? Era bem a propósito do que o Darcy colocou e mesmo o que o Roberto colocou ontem, né, com o estudo com a Flori. Mas o que eu experimento nesta questão toda, inclusive usando a palavra que o Darcy usou de testemunha, né, é que uma forma de eu me dar conta do que está acontecendo é não só eu estar prestando atenção nos eventos que estão à minha frente, ou nos eventos emocionais, enfim, mas me lembrar também de prestar atenção no quem está testemunhando isso. Então é eu ver o objeto e o observador também. E lembrar do observador é o que é mais sutil, né? Porque ele escapa muito rápido. Então isso tem sido uma coisa que volta e meia eu procuro tentar me lembrar, né? Opa, o que está acontecendo e como que esse testemunho está interagindo com isso. Então, essas palavras da Pema Chodron são interessantíssimas, né? Tem que me familiarizar com isso. No começo eu estou meio embotado, parece que não entendo direito o que eu estou vendo desse testemunho, mas acho que aos poucos isso vai se tornando algo bem interessante. E a gente lembrar que essa palavra familiarização, na verdade, é o sentido da meditação. Meditação é familiarizar-se. Esse é o sentido da meditação, né? Muito Como é que é o maravilhoso. nome do livro mesmo? Comece onde você está. Mostra aí de novo a capinha, Flori. Esse Amarelinha. livro é o mesmo ensinamento sobre o treinamento da mente em Treinamento. 7 pontos, só que explicado a partir da tradição, dos ensinamentos que ela teve dos mestres da tradição Kagyu, né? O Lama explica ali a partir dos mestres da tradição Nyingma, mas é o mesmo cerne de ensinamentos, assim, né? Equivalente ao mesmo treinamento da mente em 7 pontos. Comece onde você está, da Pema Chodron. Muito lindo. Laca, por favor, pode abrir aí seu microfone. E fale, porque eu acho que tá, apesar de estar aberto, eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo também. Eu não consigo te ouvir. Vamos ver. Agora fala. Aparece Ah, aberto o mas microfone, não mas a tá. gente não escuta o seu áudio. Depois você fala. Se quiser, manda mensagem no chat, que a gente não consegue ouvir. Ai, que pena. Bom, acho que vamos encerrar, né, gente? A Laca, eu acho que vai mandar a mensagem. Eu acho que a gente pode encerrar, porque são 7h53. Faltamos ainda três poderes ou três forças, né? Eu acho que a gente contempla essas na semana que vem, né? Tudo bem? Apesar que dá vontade de ir, né? Seguir. Acho que a gente tem tempo, né? Vamos fazer as nossas preces, então, nossa dedicação. Dedicação dos nossos méritos. Todos os seres, sem exceção, especialmente daqueles que nos lembrarmos que nesse momento estão atravessando por um momento difícil.
momento de sofrimento, que todos os seres possam ser livres do sofrimento e suas causas. E por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchezi pani, tomneni pedrana pandishin, que ganati balon pai, se petsune droa droa shun. Prece de longa vida, Sua Santidade, o Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Karirawe koe jinkansu, pandandewa malujoene, jerezi wantenzi jatso ye japilkarji bardo tenju chi. Karirawe koe jinkansu, pandandewa malujoene, jerezi wantenzi jatso ye japilkarji bardo tenju chi. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deltsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Kenlo Chosun Ringlo Chetan Ling Sasun Chaparpel Dojo Chosun Wadami Draudo Sungele Shon. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que o adênio do da o gelama do gyune do atike malupa de salagupa show. Muito bem. Obrigada, gente. Até semana que Obrigada a você, Aline, Obrigada, Flori, Lívia. obrigada, 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 Aline. Sandra, Obrigada, obrigada a queridos. Obrigado a todos. todos, Tchau. Aline, Flori, todo mundo. beijos, Beijo. beijos. Adorei.